um requerimento aqui hoje nessa sessão, mas eu queria comentar o atendimento de alguns requerimentos meus, principalmente requerimentos que são extremamente voltados para o interesse público, para a questão da mobilidade. Eram requerimentos que eu já tinha feito em outras gestões e elas vieram a acontecer agora e eu soube esperar e sei esperar, sei que não pode ser feito tudo ao mesmo tempo. E eu queria comentar sobre essa ação que a gestão municipal fez, através da CEINFRA e do DEMUTRAN, com relação à implantação desse binário parcial na rua Dr. José Ramalho e na rua Coronel Perdigão Sobrinho, que trouxe uma tranquilidade para os moradores e para as pessoas que trafegam nessas duas vias. Se vocês observarem, colegas, a rua Dr. José Ramalho tinha um caos de trânsito ali na região da Secretaria de Educação, Secretaria de Ação Social, os depósitos da merenda escolar, hospital, maternidade, Clínica São Bernardo, Escola do Bezerra de Menezes. E na Perdigão Sobrinho a gente tinha aquela questão dos fundos do Colégio Estadual, da Enel. E hoje você tem a maior tranquilidade, você não tem riscos pedestres que estão naquela área por conta da implantação desse binário parcial. Eu digo parcial porque elas não foram totalmente transformadas em mão única, as duas. Tem trecho que continua com mão dupla e trecho com mão única. E agora a gente está vendo a execução, já praticamente conclusão, daquele entroncamento ali da Avenida Matoso, da Avenida Felipe Santiago, né, com aquele anfiteatro. Nós tínhamos um problema grave, sério ali, inclusive de acidentes. Por duas oportunidades um carro invadiu uma casa, derrubou a frente de uma casa, invadiu. E a gente vinha sempre sugerindo, existiam pedidos de outros colegas vereadores, a maioria pedindo um semáforo, mas a gente sempre interpretou que a alça que foi construída agora, foi feita, implantada, ela é bem mais importante do que o semáforo, porque ela reduz o fluxo do cruzamento, né? Então, hoje quem vem na Felipe Santiago para acessar a Avenida Matoso, ela não vai para o cruzamento, quem vem na Matoso vem para o cruzamento, mas sai, porque foi um alargamento de 3 metros na entrada da Avenida Matoso, e a gente ainda não está sinalizada, mas a gente observa claramente uma mudança radical naqueles transtornos que nós tínhamos naquele trecho. Então, agradecer a CEINFRA, agradecer o DEMUTRAN por ter se envolvido com essa pauta, e chegou, e depois que chega, fica resolvido os problemas que a gente tinha. Isso é o que é o mais importante. E eu queria também registrar que eu tenho acompanhado muito de perto essas drenagens que estão sendo feitas, e inclusive no período chuvoso, na hora que está chovendo, eu vou para esses locais críticos acompanhar. E o que eu fiquei até preocupado, com um comentário do colega João Paulo, foi realmente com a construção daquele prédio da Honda, porque ali tinha um problema de drenagem. E eu fui nessa última chuva, no sábado de carnaval, que uma chuva de 60 milímetros, né, rápida, e realmente funcionou perfeitamente o que foi feito. Antes do prédio, ali era um baixio muito grande, uma lagoa, então o nível da água era mais baixo do que o fundo da galeria que passava a água para o outro lado da Coronel Antônio Cordeiro, né? No que foi aterrado, então a gente fez um reservatório de união com um volume de quase 40 metros cúbicos, o reservatório, e o fundo do reservatório é mais alto do que a galeria que já existia. A gente, inclusive, ia pressurizar, mas ele está em teste e não vai ser necessário pressurizar, porque no que o fundo do reservatório ficou mais alto do que a galeria, a água sai para o outro lado da Coronel Antônio Cordeiro com extrema velocidade. E ajuda a dar velocidade na calha da via, daquela rua Francisco Cipião, né?
e a água com velocidade vai e termina ultrapassando a CE 356. Então, foi muito eficiente o serviço. Eu tinha algumas dúvidas, mas já constatamos que funcionou sem necessidade de pressurização. Inclusive, um cidadão que reside ali em frente, que tinha problemas, que entrava água na casa dele, que é o cidadão seu Pascoal. Eu encontrei com ele recentemente aqui no local na cidade, e ele veio agradecer a intervenção da gente, porque quando foi começar a obra, eu me comprometi com ele que ele podia me considerar como responsável se não fosse resolvido. E ele veio agradecer que foi resolvido, e foi resolvido aquele problema. E a outra drenagem, que ainda está em execução, mas já está funcionando plenamente, é o complemento da drenagem ali da Catumbela, né? A gente pegou ali nos fundos do céu, do estado, trocou o pavimento, subiu o pavimento da travessa e fez uma canalização para jogar essa água dentro da drenagem da André Moreira. Então, também funcionou muito bem. Em nenhum momento, durante a chuva, acumulou água naquele trecho. Terminou a chuva, não tinha água. Mas é importante que a população entenda que tem momentos, dependendo do volume da chuva, do tempo que essa chuva se projeta, vai ter momentos que a gente não tem como evitar o acúmulo de água em alguns trechos. E o mais crítico no momento é da Avenida Matoso, que está indo ali para a Avenida Gonçalves, e a gente ainda precisa fazer um complemento para a gente praticamente sanar essa questão de alguns alagamentos que nós temos nos períodos chuvosos aqui na nossa cidade. Muito obrigado, presidente.